Hoje estudaremos um dos assuntos mais controversos e debatidos dentro do campo da teologia: eleição e predestinação. O que significa eleição? O que quer dizer predestinação? Há uma diferença entre eleição e predestinação? A eleição, ela é condicional ou incondicional? Esses são apenas alguns assuntos da nossa pré-aula de hoje, então fique aí até o final. Meus irmãos, eu gostaria de saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Sem quarentena ou com quarentena, temos essa responsabilidade de estar aqui com os amados irmãos, compartilhando algumas verdades da Palavra de Deus. Baixem o nosso esboço da aula, aí na descrição do vídeo. Tem vários versículos bíblicos e muitas informações que irão lhe auxiliar e ajudar e complementar o seu conhecimento. Vocês podem nos ajudar. Inscrevam-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e sobre os comentários, de coração eu agradeço os irmãos de todos os estados do Brasil que têm aí deixado o seu comentário. Deus abençoe vocês. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula. Vamos à nossa pré-aula de hoje, sem muita enrolação e direto ao assunto. Nesse segundo trimestre de 2020, chegamos até a lição de número 3, com a graça de Deus. E o assunto da lição é eleição e predestinação. Trataremos sobre esse tema e temos aqui alguns objetivos específicos que precisam ser atingidos. O primeiro deles é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Então você já vê que a proposta do primeiro tópico é mostrar que existe sim uma diferença entre eleição e predestinação. Em segundo lugar, explicar como ocorreu a eleição divina desde a fundação do mundo, o tempo da eleição, antes da fundação do mundo. Falaremos sobre isso mais precisamente no tópico de número 2. E também, em terceiro lugar, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Se fizermos assim, cumpriremos o objetivo geral de nossa lição, que é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Glória seja dada ao nome de Jesus. O nosso texto áureo nos diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Os irmãos que gostam de uma divisão do texto, percebam que esse texto está bem facinho de dividir, porque quando o texto áureo diz assim, como também nos elegeu nele, o critério, aqui temos o critério, elegeu nele, somos eleitos nele. Aí ele vai dizer, antes da fundação do mundo, foi o tempo da eleição. Quando ocorreu a eleição? Antes da fundação do mundo. Aí temos aqui a palavrinha para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Esse para aponta para a finalidade. Qual foi a finalidade da eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Aí ele nos diz, ele nos predestinou, ou seja, ele destinou de antemão, ele destinou o futuro antecipadamente. Esses eleitos, eles foram destinados para filhos de adoção por Jesus Cristo. Essa palavrazinha adoção aqui, veremos ela mais à frente detalhadamente, ela diz respeito ao contexto romano, onde um filho adotado recebia os mesmos direitos legais de um filho natural. E o texto prossegue e diz assim, nos destinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, quando a Bíblia diz que tudo isso aconteceu segundo o beneplácito da vontade dele. O que quer dizer isso? Fomos
eleitos, fomos predestinados, e isso aconteceu segundo a boa vontade de Deus. Veja que não é uma má vontade, né? Não é uma vontade perversa, não é uma vontade maldosa. E mais à frente eu vou explicar o porquê dessas palavras. Isso aconteceu segundo a sua boa vontade, o beneplácito da sua vontade. A verdade prática, ela nos diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Veja que a verdade prática, ela está aqui e ela é bem esclarecedora, né? A eleição, a predestinação, isso ocorreu segundo a presciência. A presciência é um dos aspectos da onisciência. Deus é onisciente, Ele conhece passado, presente e futuro. Ele conhece as coisas visíveis e invisíveis. Ele conhece aquilo que os homens falam e aquilo que os homens pensam. Deus conhece tudo no tempo, no espaço, no céu, na terra. Ele conhece todas as coisas. Sua onisciência abrange perfeitamente todas as áreas do saber e vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Isso é a onisciência de Deus. E quando falamos da presciência, falamos da relação da onisciência com o futuro. Presciência quer dizer conhecer algo antes que aconteça. A Bíblia diz que Ele anuncia o fim desde o princípio. Passado, presente e futuro está aqui na mão de Deus como se fosse uma coisa só. Presciência também é a qualidade de quem sabe tudo por antecipação. E isso aqui é tão interessante porque esse saber de Deus, é por isso que Paulo cantou, né? A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Paulo estava diante de uma realidade muito maravilhosa. Ele só pôde dizer: isso é profundo, isso é grandioso. Diante dessa verdade, eu só posso entoar um louvor. Eu só posso dizer que Ele é grande. Porque o ato de Deus conhecer o futuro, irmãos, é muito maravilhoso. Deus conhece o futuro certo e o futuro incerto. Isso mesmo. Deus conhece até mesmo o futuro contingencial. É aquele futuro que aconteceria ou não se nós tomássemos determinadas escolhas. Ou seja, Deus conhece, se eu tomar uma direção hoje, Deus conhece aonde essa direção vai me levar. Eu tomo uma decisão agora, Deus sabe aonde essa decisão vai me levar. E se eu não tomar, Deus sabe aonde eu vou se eu não tomar tal decisão. Irmão Murilo, eu quero que você explique isso biblicamente. Explico. Lá em Samuel, a Bíblia vai nos dizer, Samuel 23, quando eu estou falando aqui que Deus conhece o futuro contingencial, ou seja, o futuro incerto, o futuro que aconteceria se... Vocês estão entendendo, né? Percebam que lá em 1 Samuel 23, Davi ele estava na cidade fortificada de Keila. E Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi faz uma oração a Deus. E ele diz assim: Senhor, se eu ficar aqui na cidade de Keila, os moradores dessa cidade vão me entregar na mão de Saul? Aí Deus responde a oração de Davi e diz assim: certamente eles te entregarão. Se você ficar aí, isso vai acontecer. Eles te entregarão na mão daquele que te persegue, Davi. Foi o que Davi fez? Ouviu a voz de Deus e disse: eu ficar aqui em Keila, fico nada. Davi dobrou o beco. Ou seja, os moradores de Keila nunca entregaram Davi. Foi um futuro contingencial. Aconteceria se Davi ficasse na cidade de Keila. Mas Davi não ficou lá. Davi obedeceu e Davi ouviu a voz de Deus e preferiu sair da cidade de Keila antes que Saul chegasse. Isso nunca aconteceu, mas Deus conhece o futuro incerto. Veja que a presciência de Deus é muito perfeita e muito profunda. Glória seja dada ao nome de Jesus. O ponto central, ele nos diz assim: a eleição, ou seja, a escolha, é segundo a presciência. Falaremos aqui sobre isso. A escolha não acontece de modo incondicional. A escolha não acontece sem critério, arbitrariamente. Ela é feita segundo a presciência. E explicaremos aqui o que é a escolha feita segundo a presciência nos nossos pontos que logo estaremos explicando. Quando entrarmos aqui nos tópicos da lição, temos 3 aqui e eles estão divididos em subpontos.
quando entrarmos aqui, desceremos a considerações mais específicas. Mas antes, meus irmãos, de falarmos propriamente desses assuntos aqui, de eleição e predestinação, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais que eu considero muito importantes. Então, tenha paciência. Vou gastar muito tempo aqui na introdução, eu sei, eu estou consciente disso, mas isso é com um propósito. E os irmãos perceberão, é apenas essa lição. Vamos tratar aqui de aspectos introdutórios mais demoradamente. E a priori, né, eu gostaria de deixar aqui um primeiro aspecto dessa introdução, dizendo que começamos aqui nossa breve jornada, uma breve jornada, vamos conversar sobre um assunto que é motivo de debate há séculos. É um assunto que já vem sendo debatido na história da igreja há muito tempo. Então aqui nesses minutinhos aqui, 50 minutos, 40 minutos, vamos só trazer o resumo do resumo, né? Então estamos começando uma breve jornada, dando um primeiro passo. E eu considero que esse primeiro passo talvez seja o mais importante, ou um dos mais importantes. E qual é? Nós devemos ter em mente a diferença entre método da salvação, o método da salvação é uma coisa, e a diferença do método da salvação em detrimento da mecânica da salvação. São duas coisas diferentes, o método da salvação e a mecânica da salvação. E em primeiro lugar, no que se refere ao método da salvação, nós temos aqui os alicerces que são fundamentais dentro do verdadeiro cristianismo, dentro daquilo que a gente pode chamar de cristianismo, daquilo que não é uma heterodoxia, daquilo que não é uma seita, daquilo que não é uma heresia. Dentro do verdadeiro cristianismo, nós temos aqui os alicerces do método da salvação. Esses alicerces, esses pilares, essas colunas, elas não podem ser removidas em hipótese alguma. Se elas forem removidas, se elas forem tiradas, o ensino acerca da salvação, ele fica comprometido. E você vai estar provavelmente diante de uma heresia. Perceba que esses aspectos que se relacionam com o método da salvação, eles são os aspectos primários da doutrina e eles são inegociáveis. Não tem como negociar isso aqui. Não acredito nisso aqui. Se você não acredita, então você pode estar diante de uma heresia, vivendo uma heresia. O que são esses pilares? O que são esses alicerces fundamentais que você tem falado aí? Vou citá-los aqui. Em primeiro lugar, por exemplo, a realidade do pecado. O pecado ele é real. O pecado não é uma invenção da igreja. O pecado não é uma invenção dos pastores e dos padres. O pecado é uma realidade. E o pecado ele é uma realidade que pode ser vista, sentida no campo espiritual, no campo emocional, no campo intelectual. Ele pode ser visto até de forma palpável. Como, irmão Murilo? O pecado é real. Me prove. Eu vou lhe provar. Todas as vezes que você sai na rua e você vê um posto policial, aquele posto policial está atestando, está testemunhando de que o pecado é real. Quando você anda na rua e vê um hospital, aquele hospital é uma testemunha de que o pecado é real. Quando você anda pela rua e vê um cemitério, aquele cemitério, ele prega que o pecado é real, o salário do pecado é a morte. E ali no cemitério está cheio de pessoas que morreram. Cheio de pessoas que viveram em pecado. O pecado é real, mas eu ainda não entendi. Quando você sai de casa e você fecha as portas, você coloca cadeado no portão, você fecha tudo, aquilo ali, aquelas trancas, elas estão atestando, estão proclamando que o pecado é uma realidade. Porque se você deixa a porta aberta, você está correndo o risco de ser assaltado. Você está correndo o risco de passar por um latrocínio, roubo seguido de morte. Então, temos evidências de que o pecado é sim uma realidade. Isso eu estou falando apenas no campo físico. Se eu falar no campo intelectual, no campo emocional, no campo moral, né, isso fica muito claro e evidente. E meus irmãos, ainda sobre os pilares da salvação, né, aquilo que é inegociável, temos aqui a graça de Deus. Tudo acontece por meio da graça de Deus. Somos salvos por meio da graça, é um dom imerecido. Somos pecadores, o pecado é uma realidade e nós somos salvos do pecado por meio da graça de Deus.
Temos aqui o sacrifício de Cristo, o arrependimento, a justificação pela fé, a regeneração, a santificação e outras coisas mais. Isso aqui é o método da salvação, é inegociável. Eu não posso tirar desse processo aqui o pecado, eu não posso tirar a graça de Deus, não posso tirar o arrependimento, não posso tirar a justificação pela fé. São os aspectos primários da soteriologia, da doutrina da salvação. Mas, em segundo lugar, nós temos aqui a mecânica da salvação. Como estas coisas se relacionam, como regeneração, fé, santificação, como essas coisas acontecem. E no que diz respeito à mecânica da salvação, chamamos isso aqui de os aspectos secundários, os aspectos periféricos. E aqui justamente quando falamos sobre mecânica da salvação, é onde se encontram as divergências, os debates, as discussões. Ninguém vai debater se a salvação é por meio da graça ou não. Se você é cristão, independente da linha teológica que você serve, você não vai discutir se a graça de Deus você precisa dela ou não. Ninguém vai discutir que para ser salvo precisa se arrepender ou não. Mas quando se fala da mecânica da salvação, nós entendemos que é justamente nesse terreno que os teólogos e as correntes teológicas elas disputam espaço. E aqui nós temos os semi-pelagianos, ou cassianitas, como alguns queiram chamar, porque semi-pelagianismo, aqui existe um anacronismo, né? Aquilo que João Cassiano creu lá no tempo de Agostinho, lá na época da Reforma, foi chamado de semi-pelagianismo. Temos os semi-pelagianos, temos os luteranos, os calvinistas e arminianos. Tudo isso aqui, dentro do campo da mecânica da salvação, eles discutem como as coisas acontecem. Se primeiro você tem fé para ser regenerado, ou se você recebe a regeneração, é regenerado, depois tem fé. São discussões acerca do modus operandi, como as coisas acontecem. E dentre essas correntes teológicas, as duas que mais se destacam, as duas que ganham mais notoriedade e evidência hoje em dia, e como sempre foi, são os calvinistas e os arminianos. Esse é o nosso primeiro ponto aqui da nossa introdução. Em segundo lugar, quero dizer aqui aos amados irmãos, esse aqui também é muito importante, fique muito atento às palavras que vão ser ditas agora. Em segundo lugar, as discussões entre arminianos e calvinistas, elas são muito comuns e até mesmo acaloradas dentro do campo da teologia. Sim, qual é o problema dessas discussões? Vou dizer a vocês, é que muitas vezes o tom desses debates e as proporções dessa discordância de interpretação tem provocado um desserviço à igreja. É isso mesmo que você escutou. Tem provocado um desserviço para o cristianismo e também para a igreja de Deus. Essas diferenças entre arminianos e calvinistas muitas vezes têm levado cristãos a odiarem o seu próximo, zombarem, caluniarem seus irmãos em Cristo, e também tem perturbado a união que deveria ou deve existir na igreja de Deus. É gente dizendo, eu sou arminiano, eu sou calvinista. Aí quando existe um arminiano e um calvinista, existe divergência, existe debate, existe troca de farpas, e isso é prejudicial, é nocivo à unidade da igreja. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, atenção, ele disse assim, porque lá na igreja de Corinto havia pessoas que estavam prejudicando a unidade da igreja, estavam criando facção dentro da comunidade dos salvos. E a respeito disso, Paulo escreveu, dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao 5, diz assim, porque ainda vocês são carnais. Perceba que Paulo está dizendo, vocês são mundanos, vocês estão na carne. Aí Paulo vai explicar o motivo de eles serem mundanos, estarem na carne, serem carnais. Ele diz, porque, visto que existe inveja e divisão entre vocês, é o motivo de vocês serem carnais, a divisão e a inveja entre vocês. Aí ele faz uma pergunta retórica, não estão sendo carnais e agindo como mundanos quando há divisão e quando há inveja? Aí ele diz assim, porque alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo. Quando vocês fazem isso, não estão sendo mundanos? É o que Paulo está dizendo, é Bíblia, irmão. Não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo?
Aí Paulo vai e reduz. Eles são apenas ministros de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. São apenas ministros de Deus. E eu quero perguntar aqui a vocês e àqueles que possivelmente vão discutir aí nos comentários, espero em Deus que não, né? Mas eu pergunto a vocês, quem é Armínio? Quem é Calvino? São apenas ministros de Deus. O problema é que muitas pessoas se definem a partir desses homens, né? Eu sou arminiano, e parece que falam isso assim de boca cheia, né? Outros dizem, eu sou calvinista, e parece que ser calvinista é mais importante do que ser crente, né? Nós somos cristãos, a igreja de Deus não está firmada em homens, a igreja não está firmada em Calvino, a igreja não está firmada em Armínio, mas em Jesus. É importante dizer isso aqui. E por que eu quero elucidar isto aqui com os irmãos? Porque eu quero deixar claro que as discordâncias nesse ponto teológico não podem dividir o corpo de Cristo. Lá no céu vai ter gente que crê naquilo que Armínio pregou. Lá, a doutrina não é de Armínio, ele pregou, mas a doutrina não é dele, a doutrina está na Bíblia. Lá no céu vai ter gente que crê no que Calvino pregou. E meus irmãos vão estar lá, né? Lá no céu possivelmente você vai ver Armínio, você vai ver Calvino, você vai ver, creio eu, você vai ver Spurgeon, você vai ver John Wesley. Lá no céu vocês verão esses homens santos de Deus. Então essas diferenças não podem separar a igreja. Em terceiro lugar, não podemos deixar que essas divergências de pensamento nesse campo secundário da teologia, da soteriologia, sejam maiores do que a ordem, o dever e o propósito de anunciar o Evangelho. Isso não pode acontecer, porque tem muita gente que está na internet só discutindo, né? Porque a eleição é assim, a predestinação é assim, a graça é desse jeito, a graça é desse jeito, tem livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio. E parece que a vida dela, aquilo que ela estudou, aquilo que ela se preparou, só gira em torno de debates. Mas o propósito maior da igreja é o ID, é anunciar o Evangelho, é levar uma palavra aos que estão perdidos, é anunciar o reino de Deus em todos os cantos desta terra. O rei está vindo, o reino chegou, né? E chegará em sua totalidade. O rei vem, o rei vai governar, o rei vai reinar. Arrependa-se, entregue sua vida a Jesus, deixe os seus pecados e você vai alcançar salvação. Mas as pessoas parecem, muitos, né? Não estou generalizando, mas muitos entendem que mais importante do que anunciar o reino é debater aspectos periféricos. Os irmãos estão entendendo? Quando eu aceitei Jesus, quando eu fui salvo pela graça de Deus, quando eu fui atingido pela graça e tive convicção dos meus pecados, confessei, me arrependi, não fui salvo, ou quando fui salvo, não conhecia Armínio, nem conhecia Calvino. Talvez muitos de vocês que estão aqui me escutando agora, talvez vocês até hoje nem saibam quem é Armínio e Calvino. E muito mais aqueles que hoje já têm um estudo da teologia, hoje já têm um conhecimento da história da igreja. Quando você aceitou Jesus, filhão, você não sabia não quem era Armínio nem quem era Calvino. Você não foi salvo por conhecer essas pessoas, não. E eu digo uma coisa aqui ainda dentro disso aqui, Bíblia, vamos para a Bíblia. O ladrão da cruz, quando ele foi salvo por Jesus, né? Quando ele entrou no paraíso após morrer ali depois da crucificação, ele não foi salvo porque ele entendia detalhadamente a mecânica da salvação. Ele foi salvo porque aceitou o método da salvação. Como é que eu posso dizer isso? Digo isso de modo bíblico. Lucas capítulo de número 23, versículo 39 ao 42 diz assim: E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro malfeitor, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus? Estando na mesma condenação, ele reconheceu que quem estava ali do lado dele era Deus. E ele diz mais, versículo de número 41, E nós, na verdade, com justiça estamos aqui. Ou seja, ele confessa os pecados, ele teve convicção de suas falhas. Eu estou aqui porque eu errei. A justiça aqui está sendo aplicada.
Aí ele olha para Jesus e vê Jesus como o Cordeiro de Deus, santo, imaculado. Que mal este homem fez? Aí vem a graça de Deus, ele olha para o mestre e diz assim: tu és rei, tu tens um reino. Quando entrares no teu reino, se lembre de mim. Tu não vai ficar preso aqui na cruz, Jesus. A história não vai acabar aqui. O plano não está falindo aqui. Tu vai sair daqui, tu tem um reino, tu vai sentar no teu trono. Quando saíres aqui, deste pequeno momento de tribulação, e te assentares no teu trono de glória, entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olhou para aquele homem e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Ele entendeu o método. Ele se arrependeu. Ele teve convicção dos seus pecados. Ele confessou. E ele confiou em Jesus. Ele reconheceu quem Jesus era. Ele não entendia como acontecia o modus operandi. Ele não entendia os detalhes da mecânica. Mas ele se sujeitou ao método. Glória seja dada ao nome de Jesus. Em quarto lugar, isso aqui também é muito importante. Veja que esses aspectos introdutórios realmente são a base para aquilo que vai ser dito aqui. Em quarto lugar, constitui-se em um erro grosseiro. É um erro grosseiro achar que teologia reformada, como se prega hoje, como se escuta hoje, é achar que teologia reformada é só a teologia calvinista. E não é. Um crente reformado, um crente oriundo da reforma é o calvinista. Não. Já os fatos históricos mostram que dentro do protestantismo primevo, dentro dos primeiros anos da reforma, temos três vertentes igualmente legítimas, que são os luteranos. Lutero foi o precursor da reforma, e não Calvino. Lutero foi quem iniciou, né? Foi um dos iniciantes ali, quando ele fincou as suas teses ali na Catedral de Wittenberg, salvo engano, né? Ele fez aquilo ali e ele se posicionou contra as indulgências, contra algumas doutrinas da Igreja Católica. Ele foi ali o desbravador da reforma, e ele não era calvinista, era Lutero. Seus seguidores são os luteranos. Temos os luteranos, temos os calvinistas e temos também os arminianos, né? São as três vertentes legítimas dentro da reforma, dentro do protestantismo primevo. Aí alguém pode dizer assim: mas você está equivocado aí, viu? Porque os luteranos são os luteranos, os calvinistas são os calvinistas são os reformados, e os arminianos são os remonstrantes. Não, mas todos aqui estão dentro da reforma. Muitos reformadores, na sua maioria, ou melhor dizendo, muitos reformadores, alguns não eram calvinistas. Lógico que nesse período aqui foi o único período da história em que o calvinismo foi a maior corrente dentro da história, dentro da igreja, né? Foi somente na reforma dos anos passados, e agora o calvinismo ele não é maioria. Não estou dizendo com isso que os calvinistas não são homens de Deus, né? Mas estou dizendo que apenas no período da reforma o calvinismo foi maioria, mas não foram todos os reformadores calvinistas. Existiam os luteranos e existiam também os arminianos. A reforma ela não se concentra só na França, a reforma não se concentra só na Alemanha. A reforma estava acontecendo em muitos países do mundo. Glória seja dada ao nome de Jesus. E por fim, para finalizar aqui estas considerações introdutórias, considerações iniciais, eu quero fazer um resumo da posição adotada pelas Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus, elas caminham, elas concordam com aquilo que Armínio pregou. Eu quero fazer esse resumo. É um resumo porque são mais de 300 anos aqui de discussão acerca disso aqui, e ninguém nunca chegou a resolver essa questão entre arminianos e calvinistas. Eu não vou resolver isso aqui, eu vou apenas apresentar, e como estou dizendo a vocês, é um resumo. É o resumo do resumo. Vou falar sobre a posição adotada pelas Assembleias de Deus, fazendo um contraste com os ensinos calvinistas. E com isso eu estou querendo dizer que falarei sobre os 5 pontos, né? E vou apresentar aqui a vocês quais são esses 5 pontos onde giram todos os debates. Todos os debates giram em torno desses 5 pontos, e falarei aqui sobre eles rapidamente. Estou dentro da lição e vocês perceberão por quê. Em primeiro lugar,
O primeiro ponto é a depravação total. Tanto arminianos como calvinistas creem na depravação total. Esse ponto aqui talvez é um ponto onde tenha poucas divergências. Estejam aqui mais convergências do que divergências. Depravação total quer dizer que o homem foi totalmente corrompido pelo pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. É o estado do homem sem Deus. Ele está destituído, ele está afogado em pecados. É aquilo que Paulo diz em Romanos 7,17. Ele diz o seguinte: de maneira que agora já não sou eu quem faço essas coisas, mas o pecado que habita, que mora em mim. É a condição do homem caído. Deus olhou e disse assim: não há quem faça o bem. O homem está totalmente corrompido, toda a carne corrompeu o seu caminho diante de minha face. E meus irmãos, quando falamos de corrupção total, eu não estou aqui querendo dizer que o homem vai ser tão mal quanto ele puder ser. Eu não estou falando de intensidade. Jesus disse algo muito interessante. Jesus olhou para os fariseus e disse assim: vocês são maus. Vocês são maus, mas vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quem é o filho que entre vocês pedir um pão, você vai dar uma pedra? Quem é que dentre vocês o filho chegar e dizer assim: papai, eu quero peixe, você vai dar uma serpente? Então vocês, sendo mal, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Não estou falando aqui que o homem ele vai ser aquela pessoa somente má e vai fazer tudo de mal o mais intenso possível. Estou falando aqui de corrupção total, de depravação total. Quando eu falo de depravação total, estou falando de abrangência. O pecado abrangeu todas as áreas da vida do homem, suas emoções, seu intelecto, sua moralidade, tudo foi comprometido pelo pecado. O segundo ponto é aqui onde começam as divergências, propriamente ditas. Para os calvinistas, a graça é irresistível. Quando a graça vem, você não pode resistir, ela é irresistível, não tem como resistir à graça de Deus. Se Deus decidiu lhe salvar, você vai ser salvo de todo jeito. Se a graça se manifestou para você, de todo jeito você vai ter que aceitar, ela é irrecusável. Já nós, assembleanos, cremos que a graça ela pode sim ser resistida. E temos aqui algumas bases bíblicas para isso. Por exemplo, o jovem rico, ele recebeu um convite amoroso e pessoal do próprio Jesus. Amoroso porque a Bíblia diz que Jesus o amou, vendo, o amou. Pessoal porque foi o próprio Jesus que fez. Jesus disse assim: faz aí, Pedro, o convite. Faz aí, Tomé, o convite. Faz aí, Mateus, o convite. Não, Jesus fez o convite. Foi um convite pessoal. Jesus disse assim. E um convite pessoal com promessa. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Você vai me seguir, vai andar comigo. E depois disso, e andando comigo, você vai ter um tesouro no céu. Mas aquele jovem, ele recusou o convite do próprio Jesus. Temos aqui também aí do exemplo em que Jesus, olhando para Jerusalém, diz assim: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, assim como uma galinha ajunta seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Perceba que pode sim ser resistido. Por exemplo, Romanos 10, 21 diz assim: mas contra Israel diz: todo dia eu estendi a minha mão contra um povo rebelde. Há ainda um texto muito expressivo com relação à resistibilidade da graça, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo de número 2. Diz assim, olha que versículo interessante: por que razão vim eu e ninguém apareceu? Eu chamei e ninguém respondeu. Aí Deus faz uma pergunta, Tanto se encolheu a minha mão que já não possa mais remir? É porque está faltando força em mim? Eu estou chamando e vocês não estão vindo, é porque falta força em mim? Deus está perguntando. Ou não há mais força em mim para livrar vocês? Você veja que sim, a graça,
ela pode ser resistida. Quando Deus fala, o homem pode dizer não. E isso não diminui a soberania de Deus. Isso mostra que nós temos livre-arbítrio, que é outra coisa aqui também discutida dentro disso aqui, porque a posição calvinista não crê no livre-arbítrio, e nós, os assembleanos, cremos sim que existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele se relaciona com a responsabilidade humana. O terceiro ponto aqui é até o assunto da nossa lição, né? O terceiro ponto fala sobre a eleição. Para os calvinistas, na posição calvinista, essa eleição ela é incondicional. Para os arminianos, para os assembleanos, essa eleição ela é condicional. Quem elege é Deus, quem escolhe é Deus. Todos aceitam isso. Nós, assembleanos e também nossos irmãos calvinistas, eles creem, assim como nós, que quem elege é Deus, quem escolhe é Ele. Isso é indiscutível. Mas eles dizem que a eleição é incondicional. O que é uma eleição incondicional? É uma eleição sem critérios, uma eleição arbitrária. Deus simplesmente, em um momento da eternidade, disse assim: não, vou escolher esses daqui para a salvação e esses daqui vão ser predestinados para o fogo eterno. Não, mas alguns calvinistas dizem que não existe predestinação dupla, mas que aqueles que não foram escolhidos estão aí à própria sorte. Concomitantemente, fatalmente, eles vão ser condenados, né? Estão à própria sorte, então vão ser condenados. Nós cremos diferente. Cremos que a eleição ela é condicional, existe uma condição, né, para que Deus ele eleja algumas pessoas, existe uma condição para que a eleição acontecesse. E quando falamos que condição é essa? Essa condição é a fé prevista. Deus elege segundo a presciência. E falamos aqui o que é presciência. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, se você lê esse versículo, ele é claro. Somos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Isso Deus sabe. Mas o fato de Deus saber não significa que Ele determinou que isso acontecesse. Deus sabia que Judas ia trair? Sabia, mas Deus não determinou que Judas fosse o traidor. Deus previu que Judas trairia. Para aclarar isso aqui, Deus sabia que o 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos ia acontecer. Deus sabia que aquilo ali iria acontecer. Ele é onisciente, Ele é presciente. Mas a presciência não implica em determinação. Não é porque Deus conhece que algo vai acontecer que Ele determinou que isso acontecesse. Então Deus, quando a eleição aconteceu, Ele previu aqueles que creriam pela fé, aqueles que teriam fé, aqueles que usariam seu livre-arbítrio. Alguns chamam de arbítrio libertário, né? Seu livre-arbítrio libertário, usariam a sua livre escolha para escolherem a graça, para optarem pela graça. E a esses Deus escolheu, né? E esses que Deus escolheu, Deus predestinou. E nós veremos aqui qual é o sentido da predestinação. Versículos bíblicos, citei aqui 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 2, Efésios 1:3, somos eleitos nele, a eleição ocorre em Jesus, e também um aqui muito curioso, Mateus capítulo 22, versículo 1 ao versículo de número 14. Jesus está contando uma parábola aqui neste capítulo, né? E é a parábola da grande festa, da grande ceia. O rei está preparando um banquete, o banquete das bodas, e ele chama seus servos, disse assim: vão lá e entreguem os convites aqui aos convidados. Os servos vão lá, entregam os convites, e os convidados não faz caso, não aceitam, rejeitam o convite. Aí o rei vai lá, chama os servos novamente e diz assim: vai lá, rapaz, vão lá de novo, digam aos convidados que a mesa já está preparada. Foram outra vez lá chamar os convidados, e os convidados não fizeram caso. O rei se encolerou, né? O rei se indignou com aqueles convidados, eles não eram dignos. E foi que o rei fez? Chamou os servos e assim: entreguem convite a todo mundo, seja cego, aleijado, todo mundo, rico, pobre, deu convite a todo mundo. Aí a Bíblia diz que as pessoas foram chegando na festa, foram aceitando o convite, participaram do banquete do rei. O convite foi dado a todos, mas poucos vieram. Por isso Jesus diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos aqui? São todos quanto aceitaram o convite do rei. Mas o convite foi dado a todos. Mas os escolhidos foram somente aqueles que aceitaram. A eleição, ela é sim condicional. Temos aqui também a expiação limitada. É a posição calvinista.
eles creem que Jesus não morreu por todos. Jesus morreu apenas pelos eleitos. A graça de Deus não é dada a todos, a graça especial, a graça salvadora, como dizem eles, a graça eficaz, não é dada a todos, mas somente aos eleitos, né? Jesus não morreu por todo mundo, Jesus morreu só pelos eleitos. Mais uma vez dizendo aqui. Mas a posição das Assembleias de Deus é que a expiação, ela é universal, ela é ilimitada. Jesus não morreu só por um grupo seleto de pessoas. Jesus morreu por todos. João capítulo 3, versículo de número 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 de João, capítulo 2, versículo de número 2, diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. A expiação é limitada. Atos 17:30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. A expiação é ilimitada. E percebam que há um texto aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 3 e 4, diz assim, ainda sobre a expiação ser ilimitada, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. E por último, meus irmãos, temos aqui a perseverança dos santos. Falamos aqui sobre depravação total, graça resistível, a graça pode ser resistida, eleição condicional, expiação ilimitada e, por último, temos aqui a perseverança dos santos. São os 5 pontos onde o locus da discussão acontece. E nesse último ponto aqui, que trata da perseverança dos santos, os calvinistas creem que se você foi salvo, isso é lógico, né? Você foi salvo, você está salvo para sempre. Mas isso não é como muita gente prega, né? Que os calvinistas dizem assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Então pode pecar, pode errar, pode falhar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eles não pregam assim. Se você foi salvo, você vai agir como uma pessoa salva, né? Mas existe aqui uma diferença também. Nós, assembleanos, cremos que há possibilidade de apostasia. E os calvinistas, eles acreditam que é impossível que aquele que foi salvo se desvie da fé. Ele vai perseverar até o fim, né? Irresistivelmente ele vai permanecer ali no caminho da fé até o fim. Mas nós cremos na possibilidade de apostasia. A Bíblia vai falar que Alexandre e Himeneu apostataram. A Bíblia vai dizer que Demas apostatou. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 29, o autor aos Hebreus vai tratar ali de forma de um tom bem severo sobre a questão da apostasia. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1, Paulo alerta Timóteo, a igreja de Éfeso, dizendo que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Então a apostasia, ela é uma realidade. Agora, percebam, ninguém perde a salvação de uma forma tão fácil. As pessoas acham que perder a salvação é o seguinte: eu sou crente há 30 anos aqui, cometi um pecado hoje, pronto, perdi minha salvação. Meus irmãos, não acontece assim. A gente só perde a salvação quando apostata da fé. Se a gente foi salvo e depois de salvo a gente não pecasse mais, era melhor estar logo no céu. Fomos salvos, fomos glorificados. Vão acontecer falhas, vão acontecer pecados. Você vai esfriar espiritualmente, né? Mas não é porque eu esfriei espiritualmente, não é porque eu cometi uma falha na minha caminhada que imediatamente eu perdi a minha salvação, né? Que salvação é essa que se perde tão facilmente? A salvação, ela só acontece quando vem a apostasia. E quando vem a apostasia é quando o meu coração se desvia completamente da doutrina e das coisas espirituais. Não é porque eu cometi um pecado, não é porque eu cometi uma falha. Eu não estou encorajando com isso aqui você a cometer falhas e pecados. Eu estou encorajando aqueles que cometeram a erguer a cabeça e acreditar que a salvação é poderosa e ela está nas mãos de Deus. A Bíblia diz, Jesus diz que as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Quem pode arrebatar as minhas ovelhas de minhas mãos? Elas estão aqui, nas minhas mãos.
E perceba que no que depende de Deus, a salvação, você não perde a salvação, nem a altura, nem a profundidade, nem a potestade, nem o ser angelical, nem a nudez, nem a fome, nada disso pode fazer com que você perca a salvação. Mas o que é que pode fazer com que eu perca a salvação? Eu sair debaixo da proteção de Deus. Eu sair da mão de Deus, eu começar a andar segundo o meu próprio coração, eu me desviar da fé. Falamos aqui sobre os 5 pontos. Eu acho que a lição, a aula já está um pouco grandinha, né? Vai ficar um pouco grande, os irmãos entendam. Mas vamos aqui falar rapidamente sobre os pontos da lição. O primeiro ponto vai ser rapidinho aqui, né? O primeiro ponto da lição vai tratar sobre a eleição, né? Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E temos aqui algumas perguntas que são: em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Cristo. Em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. E a terceira pergunta: qual a finalidade? A finalidade da eleição é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E eleição significa escolha, enquanto predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos. Eleição é o ato pelo qual Deus escolhe homens para si. Predestinação é o ato determinativo de Deus quanto ao destino dos que ele escolheu. Eleição é a escolha graciosa daqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo. E predestinação é o propósito determinado por Deus desde a eternidade para esse povo. Então perceba que eleição diz respeito a pessoas, né? E predestinação diz respeito ao que essas pessoas são ou serão. E quando falamos aqui ainda sobre as condições da eleição, temos aqui o segundo subponto do primeiro tópico, que fala sobre as condições da eleição. Cremos aqui que a oferta da graça, ela é para todos, ela é oferecida a todos. A Bíblia diz que a graça de Deus, lá em Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela é dada a todos, mas também a eleição, ela é cristocêntrica. Segundo Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6, ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. A eleição ela é coletiva, porque os eleitos eles são chamados de corpo de Cristo, minha igreja, povo adquirido por Deus e noiva do Cordeiro. Logo, a eleição coletiva, né? A eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira. E por fim, como supracitado, como já falei aqui, a eleição ela é condicional. Com relação à vida santa e irrepreensível, meus irmãos, temos aqui 2 subpontos, a vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. A finalidade da eleição aponta para uma vida vivida em Cristo, aquele versículo que conhecemos muito bem, Gálatas 2:20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E essa vida vivida em Cristo aponta também que o eleito, ele vai caminhar, é alguém que caminha pelo Espírito. E caminhando pelo Espírito, ele não faz, ele não cumpre, ele não anda segundo as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. O eleito, ele é alguém conhecido por seu modo de viver, pois o fruto do Espírito Santo é produzido em sua vida. Você vai ver numa vida de uma pessoa salva as seguintes características: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O eleito é alguém que é consagrado a Deus em toda a sua maneira de viver. Ele é santo, ele se santifica em todas as áreas da vida. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. O segundo tópico da lição vai tratar sobre a predestinação. E veja aqui, muita atenção nesse tópico aqui. Predestinação significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. A escolha
A eleição é a escolha de Deus, né? A escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E a predestinação abrange o que vai acontecer a esse povo. E Deus, ele predestina seus eleitos a serem chamados, tudo isso aqui está em Romanos 8:30, a serem chamados, justificados e glorificados. Romanos 8:29 diz que os eleitos são predestinados a serem conforme a imagem de seu Filho. Efésios 1:4 diz que os eleitos são predestinados a serem santos e inculpáveis. Efésios 1:5 diz que os eleitos são predestinados a serem adotados como filhos. Efésios 1:7 diz que os eleitos são predestinados a serem redimidos. Efésios 1:14 diz que os eleitos são predestinados a serem participantes de uma herança. Efésios 1:12 diz que os eleitos foram predestinados para louvor e glória de Deus. Efésios 1:13 diz que os eleitos foram predestinados para serem participantes do Espírito Santo. Efésios 2:10 diz que os eleitos são predestinados e criados para as boas obras. Eles não praticam boas obras para serem salvos. Eles praticam boas obras porque são salvos. Isso aqui é o alvo da predestinação. E a lição, ela vai enfocar a predestinação, um dos aspectos da predestinação, apenas um dos aspectos da predestinação. Não vai falar sobre todos, é claro, por uma questão de tempo. Eu acho que esse vídeo aqui já está muito arrastado e eu quero finalizá-lo, mas vai falar aqui sobre um dos aspectos da predestinação: filhos por adoção. E eu acho interessante porque a adoção é algo muito lindo, muito bonita a adoção. Um filho natural, um filho, né, de um casal, um filho natural, ele pode vir quando os pais não esperam, de forma não planejada, ou até mesmo quando eles não querem ou não se sentem preparados. Ele pode vir, como já disse aqui, né, de uma forma que não foi planejado. Mas a adoção é um ato consciente. É interessante isso aqui. Você não vai adotar uma pessoa sem querer. A adoção é um ato consciente, decidido. Você decidiu fazer aquilo ali e resoluto de amor. É algo que é feito por amor, com amor. É uma escolha voluntária. A adoção é uma escolha voluntária. Glória seja dada ao nome de Jesus. E Francis Folks diz que um filho adotado, ele não deve sua posição ao direito. Ele não tem direito de ser adotado. Ele deve sua posição à graça. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ainda nesse segundo tópico da lição, temos aqui os privilégios da adoção. E na lei romana, os filhos adotivos desfrutavam dos mesmos direitos dos filhos legítimos. Um filho adotivo, ele recebia o nome de sua nova família. E olha o que a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a todos os que creem no seu nome. 1 de João capítulo 1, versículo 12, você é filho. Não deixe o diabo dizer contrário. Não deixe as circunstâncias dizerem contrário. Não deixe os pecados, as falhas dizerem contrário. Você é filho dele. Glória seja dada ao nome de Jesus. E João afunila essa verdade na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: vede, irmãos, que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Você não só é filho, você é tratado como filho. Deus trata de você como filho. Glória seja dada ao nome de Jesus. Há um cuidado de Deus. Há uma atenção especial de Deus. Há uma presença de Deus na sua vida, no seu caminhar. Você é tratado como filho. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando falamos também aqui na questão da adoção, o filho adotado, ele também se tornava herdeiro natural da família que o recebia. Quando se a família tivesse muitas posses, aquele filho adotado, ele tinha direito em todas as posses de seu pai e de sua mãe. E olha o que a Bíblia nos diz ainda com relação a isso. Se somos filhos, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo de número 17. Somos herdeiros de uma riqueza espiritual, somos herdeiros de todos os tesouros da graça.
somos co-herdeiros de Cristo, no seu reino reinaremos com Ele, porque o que é dele também é nosso, será nosso. Bendito seja o nome de Jesus. E com relação ao nosso terceiro tópico, que trata sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação, eu queria ser bem breve aqui para concluir. Por que isso é sublime? Porque a graça é um presente, a graça é um favor imerecido. Quando a predestinação se relaciona com a salvação, nós entendemos que tudo isso acontece por meio da graça de Deus. Como, irmão Murilo? Eu vou explicar aqui a vocês. Quando falamos sobre salvação, é importante vocês entenderem duas coisas, por finalizando. A primeira delas é a providência da salvação. Foi Deus quem planejou, foi Deus quem executou o plano, foi Deus quem cumpriu todas as coisas. No que diz respeito à providência da salvação, Deus faz tudo. Deus fez todas as coisas. Mas existe o segundo aspecto, que é a aplicação da salvação. E aqui, no aspecto da aplicação da salvação, existe uma relação entre a oferta da graça e a decisão humana. O homem participa nesse segundo aspecto de uma forma muito passiva. A graça lhe é ofertada e ele decide se vai aceitar a oferta da graça ou não, assim como fez o jovem rico. Mas isso não quer dizer que há um mérito nisso. Porque eu aceito, a salvação é meritória. Isso não existe. Por quê? Porque se eu digo que há mérito no fato de eu aceitar a salvação, é quase que a mesma coisa de um mendigo dizer que tem mérito na esmola que recebeu, simplesmente porque ele estendeu a mão. Quando na realidade o mendigo não tem mérito nenhum, ele estendeu a mão vazia e um benfeitor, benevolente, gracioso, lhe deu algo sem que ele merecesse. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então a salvação, lá segundo Efésios 2,8, ela é por meio da graça, isso é indiscutível, ninguém é salvo pela fé, somos salvos por meio da graça. Mas o que é a fé? A fé é a mão estendida desse mendigo. A fé é o meio pelo qual nos apropriamos da salvação. Nós cremos que o Rei é bondoso, nós cremos que o Rei é benevolente, nós cremos que o Rei é uma pessoa que se preocupa com as nossas necessidades. E eu, como um mendigo que nada tenho, vestido com trapos, vivendo em um estado de miséria, sei que o Rei está passando por ali. E quando o Rei passa, eu estendo a minha mão vazia, a minha mão que não tem nada. E o Rei, que é bondoso e gracioso e é detentor de misericórdia e de bênçãos espirituais, decide segurar na minha mão, decide me levantar, decide me tirar daquele estado de miséria, decide me levar para o seu palácio e me tornar como um de seus filhos. Isso é graça, favor imerecido. E meus irmãos, tratamos aqui nessa lição sobre eleição e predestinação, de uma forma muito simples, de uma forma muito resumida. Não tocamos em todos os pontos, demos uma pincelada geral, mas um geral também muito sintetizado, muito resumido. Quero agradecer a você que chegou até aqui. E se você chegou até aqui, quero deixar um versículo para você. O versículo que eu vou deixar hoje é João capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo, e aqui dentro do mundo, dessa palavra mundo, você está incluído. Deus amou você de tal maneira, ao ponto de que Ele deu o mais precioso que Ele tinha. Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então, se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários esse versículo, o versículo que eu estou deixando para você. João capítulo 3, versículo de número 16. Deus abençoe, meus irmãos, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.